Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Israel e o meu grupo é composto por mim, por Pedro e Lucas, e eu vou explicar alguns conceitos de elétrica para você entender como a eletricidade funciona nos circuitos. A gente vai começar pela lei de Ohm, que explica a relação entre tensão, corrente e resistência, né? E a gente pode imaginar isso aí como um sistema de água, onde a tensão, que é dada em volts, seria a pressão da água. A corrente, que é dada em ampere, seria o fluxo de água. E a resistência, que é dada em ohms, seria o comprimento desse cano. Bom, a gente sabe que a corrente ela é diretamente proporcional à tensão, ou seja, quanto maior a tensão, mais fluxo de corrente, e a resistência ela é inversamente proporcional à corrente, ou seja, se a gente tiver uma resistência maior, menor será a corrente. E para falar sobre o teorema de superposição, a gente tem que passar por duas associações de circuitos, que são duas, que são em série e em paralelo. Para vocês entenderem sobre um pouco das duas, eu vou falar sobre a em série, depois eu falo sobre a associação em paralelo. Na associação em série, apresenta apenas um caminho para a corrente passar, ou seja, todos os resistores da associação teriam a mesma intensidade de corrente, por apresentar apenas um caminho para essa corrente passar. Só que, quando a gente fala da tensão, a gente teria uma queda de tensão a cada resistores da associação. E essa queda, ela é proporcional ao tamanho da resistência. Ou seja, se a gente tiver uma resistência maior, a gente vai ter uma queda de tensão maior. Agora, quando se fala na associação em paralelo, isso quer dizer que a entrada do resistor está com a entrada da fonte e a saída do resistor está com a saída da fonte, ou seja, o positivo na entrada, o negativo na saída. Esses resistores têm a mesma tensão da fonte. Só que quando falamos de corrente, por ter vários caminhos para essa corrente passar, ela se dividiria entre eles. Agora, o teorema de superposição é quando a gente quer calcular corrente e tensão em diferentes pontos da associação, mas a gente tem mais de uma fonte de energia. Então, a gente teria que separar esses circuitos e fazer análises diferentes. Ou seja, essa análise ela influencia no qual será o fluxo da corrente, né, o sentido da corrente, e a intensidade da corrente em diferentes pontos desse circuito. E as análises são feitas de acordo com a quantidade de fontes de tensão que a gente tem nesse circuito. Ou seja, se a gente tiver uma fonte, se a gente tiver duas fontes, a gente teria que fazer duas análises. Se a gente tivesse três fontes, três análises. Para facilitar o entendimento, galera, eu coloquei aqui um circuito, né? E nesse circuito eu estou pedindo para achar a corrente em R3. Como vocês podem analisar, o nosso circuito ele tem duas fontes, onde uma é 100 volts e a outra é 200 volts. Para a gente descobrir a corrente em R3, a gente vai dividir esse circuito em duas análises, onde a primeira análise a gente vai pegar a fonte de 100 volts e na segunda a gente vai pegar a fonte de 200 volts. Bom, partindo para a primeira análise, a gente vai ter que achar a resistência equivalente nos dois circuitos, nos dois resistores que estão em paralelo, que são eles o R2 e o R3. Bom, a gente achando a resistência equivalente, a gente agora precisa achar a resistência equivalente total, que nada mais é do que a soma do R1 mais a resistência equivalente, que agora estão em série. Tendo o valor da resistência equivalente total, a gente consegue calcular a corrente total desse circuito. Então, o que interessa para a gente é achar a corrente que passa em R3, mas a gente consegue analisar que a corrente que sai da fonte, ela passa inteiramente por R1, porque ele está em série com a fonte. Agora, para a gente achar a corrente que passa em R3, a gente pode usar o divisor de corrente. Usando o divisor de corrente, a gente acha a corrente em R3
que é 3,07 ampere. Beleza, só que para a gente confirmar qual a corrente que passa por R3, a gente precisa do resultado da segunda análise. Partindo para a segunda análise, usando a fonte de 200 volts, a gente tem uma resistência equivalente dos paralelos, 6,666 ohms. Na resistência equivalente total, que é a soma do R1 mais a resistência equivalente, a gente encontra 21,666 ohms. Agora a gente vai ter que calcular a corrente total, já que a gente já tem a resistência equivalente total e a tensão total, né? A gente vai ter 9,23 ampere. Só que como a gente, analisando o circuito, a gente vê que o R3 já está em série com a fonte, ou seja, a corrente que sai da fonte passa inteiramente por ele, a gente sabe que a corrente que passa nele é a total. Isso é importante a gente saber o sentido da corrente. Se a gente olhar a primeira fonte, a corrente está saindo da esquerda para a direita. Já na segunda, a corrente sai da direita para a esquerda, ou seja, as correntes aqui elas se subtraem. Fazendo a subtração, a gente vai pegar o maior valor e subtrair do menor, a gente vai ter uma corrente passando por R3 de 6,16 ampere.